Olá pessoal, meu nome é Samile, eu sou aluna da turma de Mercado de Capitais da FGV em Brasília e eu estou apresentando um trabalho sobre o livro Axiomas de Zurique de Max Ginter. Ele é filho de um dos maiores banqueiros da Suíça e o assunto principal do livro é apostar para ganhar. O livro basicamente estabelece regras para diminuir o risco e aumentar o lucro praticamente à moda suíça. A expressão axioma foi criada por um grupo de suíços que operavam em ações e tinham como principal objetivo a criação de regras de como correr riscos e administrá-los da melhor maneira possível. Eles partiam principalmente do pressuposto que ninguém enriquece através somente de salários. O livro é dividido em 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma, ele se baseia no risco. Ou seja, se não está preocupado, não está se arriscando bastante. A vida é para ser vivida em uma grande aventura, portanto, arriscar-se é preciso. Para ter lucro, é preciso se arriscar. E ligadas ao primeiro axioma grande, que é o risco, existem dois axiomas menores. O primeiro é só aposte o que valer a pena, ou seja, só se deve apostar o que se pode perder. E se perder, nem vai doer tanto assim. E o segundo menor axioma é resistir à tentação das diversificações, que tem 3 defeitos: apostas que não valem a pena, ganhos e perdas que acabam se cancelando, e pode criar uma certa confusão a quantidade. Portanto, é melhor preferir especulações poucas e grandes. O que a gente pode concluir do primeiro axioma é não ter medo de se arriscar. Um alto risco significa um alto retorno. O segundo grande axioma é o da ganância, que diz: realize o lucro sempre cedo demais. Reduzindo a ganância, você aumenta as suas chances de ficar rico. E ligado a ele tem um terceiro menor axioma, que é: entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. O que a gente pode concluir disso é que a gente não pode forçar a nossa sorte. Quando estiver com um bom lucro, aproveite-o e caia fora. O terceiro grande axioma é o da esperança, ou seja, quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Existem 3 obstáculos para essa ação. Primeiro é o medo de arrepender-se, ou seja, que os perdedores de agora possam ser vencedores depois que você abandonou o barco. O segundo obstáculo é a necessidade de abrir mão de parte do seu investimento. Sim, isso causa dor. E a terceira dificuldade é admitir que errou. Ninguém gosta disso. E ligado ao terceiro grande axioma, existe o quarto axioma menor, que é aceitar as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte em correr em várias enquanto espera um grande ganho. Ou seja, pequenas perdas também nos protegem das grandes. Não fique triste com elas. O que a gente pode concluir disso é que se as especulações andam mal, saia e parta para outra. Saber perder é uma das virtudes de um bom especulador. O quarto grande axioma é o das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirma que saiba qualquer coisa do futuro. Melhor não levar nenhuma previsão a sério, principalmente no mundo do dinheiro. O que a gente pode concluir é que não se pode basear suas especulações em previsões, e sim no que você está vendo e acontecendo agora, neste momento. O quinto grande axioma, e o principal dele, segundo o autor, é o dos padrões. Ou seja, até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. É importante ter em mente que o mundo do dinheiro é um mundo desordenado. E ligado a esse quinto grande axioma, a gente tem o quinto, sexto, sétimo e oitavo axiomas menores. O quinto axioma menor diz: cuidado com a armadilha do historiador. A história às vezes se repete, às vezes não.
essa não é uma forma confiável de se aplicar seu dinheiro. O sexto axioma menor diz: cuidado com a ilusão do grafista. A ilusão gráfica é praticamente a extensão do historiador, ou seja, pode ser uma armadilha. Pode ser útil, mas é perigoso, principalmente porque o mercado de ações não obedece padrão nenhum. O sétimo axioma menor diz: cuidado com a ilusão de correlação e ilusão de causalidade, ou seja, perceber uma relação de causa e efeito onde não existem. Evite hipóteses inventadas. E a oitava axioma menor diz: cuidado com a falácia dos jogadores. Os jogadores gostam de contar histórias fantásticas em momentos quentes e nos períodos de sorte. Cuidado, não se deixe levar. Portanto, não se deixe levar pela ilusão de ordem. Não existe uma fórmula exata que vai te proporcionar sempre ganho. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Evite lançar raízes, tolhe em seus movimentos. Quanto mais procurar a sensação de antigo e confortável, menor será o seu sucesso. Ligado a ela tem os dois axiomas menores, que é o nono e o décimo. O nono diz: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos, como lealdade ou saudade. Não são as raízes que vão te impedir. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, é erro deixar-se prender demais a coisas e o seu capital já esteja investido. O décimo axioma menor diz: jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Jamais se apegue às coisas, somente às pessoas. Apegar-se às coisas prejudica a mobilidade, ou seja, não se deixe prender a sentimentos em suas especulações. Se perceber uma oportunidade melhor, corte suas raízes e siga em frente. O sétimo grande axioma é o da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Você pode agir de 3 formas diante de um palpite: desprezá-lo, confiar indiscriminadamente ou utilizar seletivamente, que é o mais indicado. A verdade é, por melhor que pareça o palpite, não permita que ele o arraste a excesso de confiança. Ligado ao sétimo grande axioma, a gente tem o 11º axioma menor, que diz: jamais confunda palpite com esperança. Nós já sabemos, só confie num palpite se você for capaz de identificar algo que consiga explicá-lo. O 8º grande axioma diz respeito à religião e ao ocultismo. É bem improvável que, dentre os desígnios de Deus para o universo, se inclua o de fazer você rico. Moral da história: não se fica rico rezando. É bem provável que, se você pensar em dinheiro enquanto reza, você fique pobre. Ligados ao 8º grande axioma, existem 2 axiomas menores, que é o 12º e o 13º. O 12º diz: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, o que não são. E o 13º menor axioma diz: não é necessário exorcizar sua superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça seu lugar. O que a gente tira disso é manter o sobrenatural longe de suas especulações. Confie em você e no seu potencial. O 9º axioma diz respeito ao otimismo e ao pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como lidar com o pior. Jamais faça uma jogada somente por otimismo. Um bom especulador possui confiança, não otimismo, e a confiança nasce do uso construtivo do pessimismo. O 10º maior axioma é a respeito do consenso, ou seja, fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. Lembre-se, a maioria das pessoas não são ricas. Ligado a ela está o 14º axioma menor, que diz: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Portanto, antes de arriscar seu dinheiro seguindo a opinião da maioria, pondere e avalie por si mesmo se a decisão é acertada ou não para aplicar o seu dinheiro. O 11º grande axioma é o da teimosia.
Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Em especulação financeira, a perseverança não é útil. E ligado ao 11º grande axioma, tem o 15º axioma menor, que diz: jamais tente salvar um mau investimento fazendo um preço médio. Fazer preço médio é se iludir. Lembre-se, o barco afundando, quando começar, pule fora. Ou seja, se sua especulação não está dando o retorno desejado, não seja teimoso, desista. Outras boas oportunidades podem estar à sua volta sem serem notadas. E por último, o 12º grande axioma diz respeito ao planejamento. Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle, e não é nada disso. É importante jamais levar a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. O inesperado existe, de verdade. Se você tiver algum dependente, pague um seguro de vida barato, ele só ganha se você morrer mesmo. Ligado ao 12º grande axioma, tem o 16º menor axioma, que diz: fuja de investimentos a longo prazo. Reaja aos fatos à medida que eles se apresentam, neste momento. O mundo dos negócios se modifica todo o tempo. O que pode se concluir disso é que o único plano a longo prazo que o especulador precisa ter é o de ficar rico. E é isso. Terminei o livro. Espero que tenham gostado. Beijos, tchau!